Bom dia a todos. Eu me chamo Bruno Moura, superintendente adjunto de distribuição e logística na ANP. Hoje, dia 2 de setembro de 2025, presidirei a presente audiência pública número 2, que tem como objetivo obter subsídios sobre a minuta que altera as resoluções ANP número 937, 938, 941, 942, 943, 950 e 957, de 5 de outubro de 2023, para fins de atualização do valor do capital social integralizado. Estamos aqui na presença também do superintendente de distribuição e logística, a quem passo a palavra para fazer as primeiras manifestações aqui da audiência. Bom dia, Diogo. meu nome é Diogo Valério, superintendente de distribuição e logística. O Bruno vai presidir a audiência. Só estou aqui para desejar um bom dia a todos e um excelente evento. Obrigado, Bruno. Retorno a palavra. Obrigado, Diogo. Também estou acompanhado aqui pela secretária dessa audiência, Tatiana Petricorena, e da procuradora Maria Laura Timpone Naide. Deixa eu Bom, para melhor andamento do evento, nós vamos passar algumas instruções aos participantes. A audiência pública número 2 de 2025 deverá obedecer à programação conforme publicada na página da ANP. Então, às 9h30, inicia-se a audiência pública pelo presidente. Em seguida, faremos uma exposição do tema, a própria STL, Superintendência de Distribuição e Logística, unidade organizacional responsável pela ação regulatória. Finalizada a exposição pela STL, abre-se então espaço para o pronunciamento dos expositores previamente inscritos, que faremos por ordem alfabética do nome do expositor. Ao final, se ainda houver participantes interessados em se manifestar, cada um deles terá 2 minutos para se pronunciar, num tempo total de 1 hora após o pronunciamento dos expositores previamente inscritos. Término total da audiência está previsto para as 12h30. Mais algumas instruções importantes para o bom transcorrer da audiência. Este evento ocorre com a infraestrutura particular dos participantes. A ocorrência de problemas técnicos que impossibilitem a exposição por parte da ANP fará com que a audiência seja postergada. Já problemas técnicos que impossibilitem o expositor ou os participantes aqui presentes de apresentar não farão com que a audiência seja postergada. Condutas inadequadas ensejarão a remoção do participante do evento. Pedimos a todos os participantes que se identifiquem com nome e empresa, instituição no chat da reunião, para registro futuro no relatório e na lista de presença da audiência. Mantenham, por favor, seus microfones e câmeras desligados durante o evento. Somente abra a câmera, microfone, quando a palavra for concedida. Após a exposição pela mesa, então, como foi já explanado, teremos a apresentação dos expositores, que seguirá a ordem da tabela. Em primeiro lugar, Álvaro Faria, do SINDI-TRR. Segundo, André Rodrigues, representando o Cimepeto. Terceiro, Carlos Germano, representando Brasilcom. Quarto, Idelvan Barbosa, representando o Grupo IS Barbosa. Quinto, Luiz Alberto Soares Martins, representando o IBP. Sexto, Priscila Fabretti, representando a Sociquim e Sincoquim. Por último, Samuel Carvalho, representando o Sindicom. Cada expositor terá então 10 minutos para fazer sua apresentação. Mais algumas instruções: as perguntas deverão ser deixadas para o final,
Eventuais manifestações no chat da reunião não serão consideradas pela NP para fins de instrução processual. Após a apresentação dos expositores, serão concedidos então 2 minutos para os participantes que levantarem a mão de forma virtual, usando o respectivo recurso do Teams, sendo limitado em 1 hora o tempo total para perguntas e respostas. Participantes que se manifestar sem ter sido autorizado pelo presidente da audiência pública será advertido e, em caso de reincidência, será removido do ambiente da realização do evento. O participante que se manifestar de forma inadequada, por meio de palavras de baixo calão, de ofensas ou de forma exaltada, ainda que autorizado a fazer uso da palavra, será removido da audiência. São atribuições do presidente dirigir os trabalhos, manter a ordem, podendo conceder e cassar a palavra do participante, bem como determinar a retirada de pessoas que perturbarem a realização dos trabalhos. Decidir definitivamente as questões de ordem e as reclamações sobre os procedimentos adotados na audiência. São atribuições da secretária: registrar todo o procedimento realizado na audiência, elaborar o relatório de audiência com todos os comentários e sugestões recebidos e com a indicação de acolhimento ou não e suas razões. Agora passo a palavra para a secretária, que também faz parte da equipe técnica de regulação envolvida na ação regulatória, para apresentar aspectos técnicos da ação regulatória. Tatiana, por favor. Bom dia a todos. A gente agradece aqui a participação. Eu gosto de ressaltar que essa audiência pública é sempre muito importante para que a gente possa estar ouvindo, né, dos agentes afetados pela resolução, com a percepção deles sobre o assunto. E a minha apresentação é uma apresentação técnica, mas muito simples, assim como a minuta, né? Então, é uma minuta, né, cuja proposta é alterar as resoluções da ANP, a resolução 937, 938, 941, 942, 943, 950 e 957. Bom, o objetivo principal dessa alteração, e na verdade único, é a atualização monetária do valor do capital social mínimo integralizado, né? A ideia é que a gente possa preservar, com essa atualização, o comportamento de compromisso dos agentes regulados quando exercerem a atividade para a qual eles foram autorizados. Nessa minuta, nós temos a atualização do capital, nós propomos, né, a atualização do capital social mínimo integralizado de 7 agentes regulados: do transportador revendedor retalhista, do distribuidor de combustíveis líquidos, do distribuidor de solventes, do distribuidor de gás liquefeito de petróleo, do produtor de óleo lubrificante acabado, do coletor de óleo lubrificante usado ou contaminado e do refinador de óleo lubrificante usado ou contaminado. E por que esses 7 agentes? Porque dentro do acervo regulatório da SVL, da Superintendência de Distribuição e Logística, um dos pré-requisitos, ou seja, um dos documentos compulsórios para que o agente regulado obtenha a autorização para exercer a atividade é a exigência da comprovação através do documento da junta comercial do capital social integralizado. Então, esse capital social integralizado mínimo, ele é comprovado através do envio do documento da certidão da junta comercial. Tá? Então, esse é um dos objetivos. E todos esses 7 agentes, eles têm como documento compulsório essa comprovação. Então, essa alteração que nós estamos propondo de atualização, ela não está impondo nenhuma exigência nova aos agentes regulados. Ela está apenas atualizando um valor monetário de algo que já é exigido. E há muito tempo, como a gente vai ver daqui a pouco. Para a gente fazer essa atualização monetária, nós adotamos o Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM. O período de atualização desse índice que a gente utilizou é da última atualização de capital social, a última atualização do capital social de cada atividade,
daqui a pouco a gente vai mostrar melhor numa tabela, vai ficar mais claro, até setembro de 2024, e nós arredondamos esse número até a sexta ordem. E por que até setembro de 2024, já que nós estamos em setembro de 2025? A questão é a seguinte: nós terminamos a minuta em setembro de 2024. Acontece que quando a área técnica termina a minuta, eu acho muito importante também destacar isso, para que nós possamos estar aqui nesse momento na audiência pública, é importante passar por várias etapas desse processo. Esse processo é submetido à Procuradoria, esse processo é submetido à diretoria colegiada, outras unidades organizacionais da agência têm o momento de dar a sua opinião sobre o assunto. Então, para que essa minuta esteja pronta, aqui hoje a gente possa estar realizando essa audiência pública, esse tempo é necessário. Então, por isso, da última atualização do capital social até setembro de 2024, que foi quando nós terminamos a minuta. Bom, o IGPM, ele é um indicador mensal, né, do nível geral de preços da economia brasileira. Ele é calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da UFGV. Ele se baseia em informações de variação de preços, né, de vários setores, né? E ele é calculado do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês da coleta, né? Ele leva em consideração a variação de preços e bens e serviços, né, de matérias-primas, da produção agrícola, industrial, construção civil, e é uma média aritmética ponderada da inflação de produtor, consumidor e da construção civil, do IPA, né, no caso do IPC, do INCC. Ele é amplamente utilizado, né? A forma paramétrica dele é amplamente utilizado para reajuste de tarifas públicas, né? De energia, de telefonia, de contratos de aluguéis e de contratos de prestação de serviço. E por isso nós adotamos esse índice. Agora, vamos dar uma olhadinha na tabela com os valores atualizados para a gente entender o que foi feito. E foi a única proposta, tá, gente, dessa minuta de resolução é essa. Vamos pegar aqui cada uma para a gente analisar. Então, a gente tem a resolução NP 937 de 2023. O que ela faz? Ela autoriza o exercício da atividade de distribuição de solventes. Atualmente, o capital social mínimo exigido para um distribuidor de solventes é de 850 mil. Um detalhe é o seguinte: nas resoluções, né, que autorizam as atividades, os documentos compulsórios não só eles têm que ser apresentados durante a fase ali de solicitação de autorização, como eles devem ser mantidos disponíveis e atualizados, né? Então, a qualquer momento, a ANP, todas as resoluções têm esse dispositivo, a qualquer momento a ANP pode estar solicitando esses documentos, né? Então, no caso da distribuição de solventes, a gente tem a exigência de capital social mínimo de 850 mil. Essa atualização, a última atualização, data de setembro de 2006. E nós fizemos o ajuste de setembro de 2006 até setembro de 2024. Utilizando o índice com esse período de ajuste, nós chegamos a um valor atualizado de 2.900.000. Da mesma forma, na Resolução 938 de 2023, que regulamenta a autorização para atividade de transportador, revendedor retalhista, o capital social mínimo exigido é de 400 mil. A última atualização data de março de 2007. E nós fizemos, né, essa atualização até setembro de 2024. Chegamos a um valor atualizado de 1.300.000 para o TRR. A Resolução 941 de 2023 regulamenta a autorização para essa atividade de produção de óleo lubrificante acabado. No caso da produção de óleo lubrificante acabado, a gente divide essa atividade em outras 3 dentro da resolução, que é a atividade de produção de óleo lubrificante acabado industrial, que essa tem exigência atual de capital social mínimo de 200 mil, a atividade de produtor de óleo lubrificante acabado automotivo, que atualmente tem exigência de capital social mínimo de 300 mil, e a atividade de produção de óleo lubrificante acabado industrial e automotivo, em que o capital social mínimo também é 300 mil. A última atualização desse capital social mínimo data de junho de 2009. E nós fizemos o ajuste até setembro de 2024. Então, para o produtor de óleo lubrificante industrial, nós passamos de 200 mil para 600 mil, sendo o valor atualizado. E para produtor de óleo automotivo ou de óleo automotivo industrial, o valor passou de 300 mil para 900 mil.
No caso da Resolução 942 de 2023, nós temos autorização aí para atividade de refino de óleo lubrificante usado ou contaminado, onde o capital social mínimo exigido é de 2 milhões. A última atualização também data de junho de 2009, e nós calculamos até setembro de 2024, sendo o valor atualizado de 5.700.000. Da mesma forma, nós temos a Resolução 943 de 2023, que regulamenta a autorização para exercício da atividade de coleta, né, de óleo lubrificante usado ou contaminado, e hoje o capital social mínimo exigido é de 500.000. A última atualização também é de junho de 2009, e nós fizemos a correção até setembro de 2024, chegando ao valor atualizado de 1.400.000. A Resolução 950 de 2023, ela vai tratar da autorização do distribuidor de combustíveis líquidos. O valor atual solicitado, né, do capital social mínimo é de 4.500.000. A última atualização data de outubro de 2014, e nós fizemos o ajuste até setembro de 2024, chegando a um valor atualizado de 2.500.000. A última atividade, que é abordada nessa minuta, é a da Resolução Perdão, 957. Tatiana, Oi? fazer uma correção no valor atualizado da distribuição de combustíveis líquidos de R$ 9.500.000. Falei errado, Houve, não ouvi, não, desculpa. sem problema. E a última resolução, 957 de 2023, regulamenta a autorização para exercício da atividade de distribuição de gás liquefeito de petróleo. Essa atividade também ela é segmentada, né? Ela tem atividade, nós temos duas autorizações, na verdade, a gente tem autorização da atividade de distribuição de gás liquefeito de petróleo, é a granel envasado, que o atual capital social mínimo é de 3 milhões, e apenas o a granel, que atualmente é de 1.200.000. Bom, a última atualização desse capital social mínimo data de novembro de 2017, feita a correção para setembro de 2024, a gente chega ao valor atualizado para a atividade de distribuição de gás liquefeito de petróleo, a granel envasando, a 5.300.000, e somente a granel, que sai de 1.200.000 para 2.100.000. Eu não trouxe os índices aqui. Esses índices eles podem ser vistos de forma mais detalhada no processo, né, que trata dessa minuta. O processo que trata dessa minuta, ele é um processo público, está aberto, pode ser consultado a qualquer momento. Fora isso, essa tabela e as explicações, as justificativas, ele está melhor justificado, né, na nota técnica. Essa nota técnica, ela está ali anexada ao link onde está a consulta e audiência pública, que vocês entraram agora para poder entrar nessa reunião, está lá a nota técnica, está a minuta propriamente, né, que vocês devem ter lido, e também está o parecer da Procuradoria. E o resto do processo está aberto, né, para quem quiser ver a qualquer momento. As contribuições também já estão no site, acho importante dizer, as contribuições, né, de quem pôde mandar no período adequado também estão no site. Bom, falando agora especificamente sobre o que foi alterado na minuta, em cada minuta, primeiro, a minuta que nós estamos propondo, né, que está aqui, que é objeto dessa audiência pública, ela é uma minuta muito simples. Ela é uma minuta que tem 8 artigos. E como é que a gente dividiu esse tempo? Cada artigo ele vai tratar da alteração de uma atividade. Então, por exemplo, o primeiro artigo da minuta, ele vai tratar das alterações na atividade de autorização de distribuição de solventes, que é a 937, de 2023. Já o segundo artigo, ele vai tratar das alterações na minuta de autorização de TRR. E assim por diante. O terceiro artigo vai tratar das alterações na minuta de autorização de produtor de óleo lubrificante acabado. E assim nós temos na mesma sequência em que foi apresentado a tabela, cada artigo relacionado a uma única atividade. E, de uma forma muito simplificada, é o seguinte: para atualizar esse valor do capital social,
nós alteramos, nós propomos alteração em cada uma dessas minutas, em cada uma dessas atividades, em apenas 3 artigos de cada minuta. Tá? Então, o primeiro artigo que vai ser alterado, por exemplo, na minuta, vou usar um exemplo aqui, na minuta 937, que está na distribuição de solventes. Então, ela vai ter esses 3 artigos aqui. Quais serão? Primeiro, um artigo que vai alterar o valor. Então, vai ser assim, certidão simplificada da junta comercial, da qual consta o capital social integralizado de, no mínimo, o valor que vai ser alterado aqui. Então, vai ter um artigo que vai fazer isso, esse artigo vai ser alterado. Depois, o segundo dispositivo que vai ser alterado é que a gente prevê que esse valor de capital social mínimo poderá ser reajustado anualmente por meio de despacho da diretoria da ANP. Eu faço uma observação aqui que apenas a resolução 950 de 2023 não está sendo, apenas para ela não está sendo proposta a alteração deste dispositivo. Por quê? Porque esse dispositivo já existe na resolução de distribuição de combustíveis. Tá? Inclusive, nós aproveitamos ele e estamos replicando para as demais atividades. Então, já existia essa possibilidade nos distribuidores de combustíveis de alterar anualmente, por meio de despacho fundamentado da diretoria, esse valor de capital social mínimo integralizado. Tá? Então, nós estamos replicando para as demais resoluções. E o último dispositivo que a gente propõe alterar em todas as atividades é esse, que vai ficar concedido um prazo que a gente colocou até 1º de dezembro de 2025 para o envio dessa certidão simplificada da junta comercial, da qual consta esse novo valor de capital social integralizado mínimo. Eu faço aqui uma outra observação. Lá no início da apresentação, eu falei que nós terminamos a minuta em setembro, e por isso o nosso reajuste até setembro de 2024. Então, nós prevemos esse prazo de 1º de dezembro de 2025. Então, a gente sabe que a gente está agora em setembro, né? Então, esse prazo pode ser bom ou não. Então, cabe a vocês, nós já recebemos algumas contribuições também, nos falarem um pouco para a gente sobre esse prazo, se esse prazo é suficiente, se esse prazo não é suficiente, para que a gente possa, com justificativas bastante consistentes, para que a gente possa aqui analisar se a gente mantém ou não mantém, assim como todos os demais dispositivos. Então, eu termino aqui, presidente, minha apresentação. Espero que tenha sido clara para os demais. Enfim. Tá ótimo, Tatiana. Muito bem explanado. Obrigado. Essas foram as informações que trouxemos de início para dar início à audiência pública e, conforme já exposto, passaremos agora à exposição dos participantes inscritos, por ordem alfabética do nome do expositor. Então, o primeiro aqui da lista é o senhor Álvaro Faria, representante do SINDTRR. Senhor Álvaro. Pois não, muito bom dia. Eu não estou conseguindo abrir a câmera, manter ela fechada? Está dizendo aqui que tem que abrir vocês aí, né? O pessoal do suporte da comunicação, por favor, providenciar o vídeo do senhor Álvaro. Prefere fazer dessa forma? Posso seguir para ganharmos tempo? Inicialmente, Bruno, Diogo, equipe da SDL, muito obrigado pela oportunidade. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Realmente eu quero cumprimentar a Agência Nacional do Petróleo, SDL, por essa iniciativa de fazer atualização do capital social dos TRRs. Eu acho que já fazia tempo que era necessária essa atualização, fazem 18 anos está defasado o capital dos TRRs. O início lá, R$400 mil, dava para o TRR se instalar. Hoje, com a proposta de 1.300, é insuficiente para atualizar
e montar um TRR. 3 caminhões necessários. Uma base de construir, nós precisaríamos, no mínimo, de mais um capital de 2,5 milhões. Então, como sindicato, nós defendemos, cumprimentamos pela iniciativa, mas entendemos que deveria ser o capital social em torno de 2,5 milhões, que 1.300.000 é insuficiente, e um capital baixo gera possibilidade de ingresso de aventureiros e pessoas que entram na atividade somente para buscar o lucro fácil, de uma forma indevida e irregular, o que nós combatemos. Então, entendemos que teria que ser um capital superior a isso, 1.300.000, e também que deveria haver atualização automática. E essa questão de deixar para a diretoria a cada oportunidade decidir, eu acho que isso acaba podendo defasar de novo o capital. Então, eu acho que nós defendemos, deveria ser um índice de atualização anual automático, para não ter mais risco de correr essa defasagem. E uma questão que eu, embora não esteja na consulta, mas acho que é importante assim, a gente deixar registrado, que a atividade TRLI ela não tem capital social, que é uma falha da legislação. Lamentavelmente, a atividade TRLI, uma das atividades que precisa grandes investimentos, porque ele trabalha nas regiões amazônicas, depende de uma barcaça para fazer entrega, e a legislação ela está muito aberta, ela está muito fácil, e é onde hoje está surgindo muitos aventureiros, pessoas inescrupulosas entrando na atividade. É o caminho mais fácil para entrar hoje na atividade, no TRR-BNI e depois no TRR. E aí nós recebemos um fluxo de pessoas que não vêm contribuir com o abastecimento e vêm, sim, para se aproveitar de uma legislação falha. Então, deixa aqui registrado que a atividade TRR-BNI precisa ter um capital social, precisaria ter como propriedade, no mínimo, uma barcaça, que não tem. Então, gostaria de deixar isso registrado para que a SBL programe aí uma revisão dessa legislação o mais rápido possível, porque nós estamos tendo muitos problemas nessa atividade. Então, é isso aí que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Álvaro, por suas contribuições. Podemos passar, então, para o próximo expositor inscrito, senhor André Rodrigues, representante do Cimepetro. Olá, bom dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim. Eu vou fazer o teste aqui por compartilhamento da tela, só um instante. Conseguem visualizar minha tela? Perfeitamente. Ótimo. Bom, então, tal como o doutor Álvaro, eu também gostaria de parabenizar a ANP e a SDL pela iniciativa, né, de um tema que é importante, tanto para o mercado que o Cimepetro representa, né, o mercado de produtores e importadores de lubrificantes, mas aqui nos demais segmentos. Então, é uma iniciativa muito, muito importante para esse momento. Inicialmente, só fazendo uma apresentação breve do Cimepetro, né? O Cimepetro, esse ano, completa 25 anos de atuação, inicialmente como um sindicato e hoje como uma associação, né? Representa, sobretudo, as pequenas e médias produtoras de óleos lubrificantes, tá? O Cimepetro, hoje, ele tem um conselho de direção e governança, além de um conselho fiscal, possui o diretor-presidente, né, o Nilson Fernando Morchi, também uma estrutura ali de colaboradores, né, que atuam no dia a dia da associação. Tá? Só passando rapidamente aqui, esse é o nosso organograma atual do Cimepetro. Temos hoje 65 associados, tá? É um número bem representativo, considerando que o mercado de produtores lubrificantes não contém muitos players, né? Mais de 10 mil funcionários, aproximadamente 25% do market share total, tá? Está dentro do Cimepetro, com mais de 700 SKUs,
e um faturamento anual aproximado aí de mais de 12 milhões de reais. Indo, então, agora diretamente para o objeto da consulta, e foi muito bem colocado pela Tatiana, né, no início da exposição. Aqui a gente tem nessa tela o resumo do cenário atual, né? Então, desde a resolução NP 18 de 2009, nós temos como capital social mínimo o valor de 200 mil para óleo industrial, 300 mil para óleo lubrificante automotivo e 300 mil reais para o produtor fabricante, né, tanto industrial como automotivo. A proposta da NP, então, com base na aplicação do IGPM, vem como 600 mil reais para o industrial e 900 mil reais para automotivo ou para ambos. Quando essa consulta pública foi divulgada pela ANP, esse assunto foi até colocado em assembleia pelo CIMEPETRO, tá? Onde apresentamos tanto essa hipótese do IGPM, que foi colocado pela ANP, como também outros índices, mas preponderou no âmbito da associação a iniciativa de apresentar uma sugestão diferenciada, tá? Pensado a partir do investimento mínimo que foi objeto de um estudo elaborado pelo CIMEPETRO. Tá? Acho que também, como foi colocado pelo Dr. Álvaro com relação ao CIT-TRR, no nosso segmento de lubrificantes, existe essa percepção de que o valor atual, mesmo que corrigido monetariamente pela aplicação do índice, ele fica defasado com relação aos investimentos mínimos hoje necessários para se poder ter uma instalação de produção. Então, é com base nessa lógica que foi apresentada a sugestão, né, dentro do prazo assinalado na consulta pública, de R$ 1.200.000 para óleo industrial e R$ 2 milhões para o óleo automotivo ou para ambos, tá? A gente também traz um outro argumento, que é que, no nosso entendimento, existe uma desproporcionalidade com relação aos capitais sociais mínimos exigidos de outros agentes do setor de lubrificantes, né? Então, a gente vê, por exemplo, as instalações de refino, que também esse valor também vem desde 2009, junto com a resolução 18, eles têm como capital social mínimo R$ 2 milhões, e o próprio coletor de Oluk, tá, que também vem da resolução desde 2009, tem como valor mínimo R$ 500 mil, ou seja, ambos superiores aos aplicáveis para os produtores de lubrificantes, tá? Então, essa foi a sugestão com relação aos valores apresentados pelo CIMEPETRO na consulta pública. E também fica um comentário bem apresentado pela Tatiana também com relação à questão do prazo, considerando aí já o avançar do ano, a gente já logo vai entrar no último trimestre, com uma tendência, creio eu, de que essa publicação ela só vai ocorrer ainda em 2025, mais para os últimos, talvez, novembro ou dezembro, de que o prazo para 1º de dezembro fica muito exíguo, né? Considerando que não necessariamente uma atualização de capital social seja algo tão simples e rápido de ser feito, tá? Então, por isso que no CIMEPETRO a gente apresentou o pedido, né, de que seja concedido um mínimo aí de 360 dias, né, de um ano, para viabilizar esse planejamento prévio e uma execução adequada da atualização do capital social pelos produtores, tá? Então, aqui eu finalizo minha exposição, só queria deixar o aviso, né, de que amanhã inicia a FEILUB, a Feira de Negócios do CIMEPETRO, tanto na quarta como na quinta-feira agora, em Campinas, no Expo Dom Pedro, tá? Então, fica desde logo o convite para todos os participantes que têm a possibilidade de comparecer, que tem toda uma programação especial que foi desenvolvida pelo CIMEPETRO. É isso, agradeço a palavra e a atenção, presidente. Obrigado, André Rodrigues, pelas contribuições. Então, podemos passar para o próximo expositor, senhor Carlos Germano, Brasilcom. Estão conseguindo ver a apresentação já, doutor Bruno? Sim, Carlos. Bom, primeiro, mais uma vez, como já falado pelos nossos colegas que me antecederam, parabéns pela ANP. Nós, como entidade, apoiamos incondicionalmente. Existe uma necessidade, sim, de dotar todos os setores, né, que são acompanhados pela Agência Nacional do Petróleo de uma maior responsabilidade econômica
no exercício da sua atividade. E eu vou ser o mais breve possível. Estamos aqui hoje representando tanto a Federação Brasilcom, que é uma federação hoje constituída por sua base por 11 sindicatos estaduais de distribuição de combustíveis, e atrelado à federação e ao lado nós temos a Associação Brasilcom, que é uma associação hoje composta por 44 agentes distribuidores. E esses 44 agentes distribuidores têm hoje mais ou menos um market share a nível nacional de 22% a 23%, e conseguimos atuar em praticamente 100% dos estados da nossa federação. Então, ante o que foi colocado na propositura para majoração do capital social mínimo da atividade de distribuição, nós subimos o helicóptero e tentamos enxergar como é que estavam hoje situadas as 44 distribuidoras alocadas na Brasilcom. Isso serve, inclusive, para que a gente tenha um pouco de uma visão geral de como é que está o mercado. Então, das 44 distribuidoras que atualmente são associadas à nossa entidade, 26 delas já têm um capital social superior aos 9 milhões e meio de reais que foram propostos, né? E 18 possuem um capital social inferior a 9,5 milhões, aonde 8 têm um capital social que está entre 5, mais de 5 e 9,5, e temos aí 10 distribuidoras, ainda embaixo aí da associação, com um capital igual ou inferior aos 5 milhões de reais. Como vocês podem ver, boa parte das distribuidoras associadas, ela já vem ao longo do tempo majorando o capital social mínimo que eles eram obrigados a ter e passaram a ser obrigados aos 4 milhões e meio lá em 2014. Então, a Brasilcom, ela concorda sim com a majoração, é essencial que a gente dote, repito, o mercado de maior responsabilidade econômica possível, mas uma coisa que a gente precisa ter um pouco, e aí já finalizando a minha apresentação, é que para realmente esse ano nós achamos um prazo muito curto, né? Porque está praticamente o ano acabado, né? Estamos fazendo uma audiência agora, e eu creio que um período aí de 360 dias a 12 meses seria um prazo bem razoável. Então, a posição da Brasilcom é que a adoção do valor proposto de 9 milhões e meio para o capital social mínimo das distribuidoras, né, caso seja mantido, deve necessariamente vir acompanhada de um cronograma de transição que assegure uma adaptação gradual das empresas, né? A fixação desse prazo deve observar critérios de razoabilidade, de modo a evitar impactos abruptos sobre a liquidez e o capital de giro das empresas, garantindo previsibilidade, estabilidade e justiça regulatória durante o processo de adequação. Então, essa é a posição da Brasilcom. E, mais uma vez, parabenizando a Agência Nacional do Petróleo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido na fiscalização do mercado. Obrigado, Diogo, Bruno e doutora Tatiana. Obrigado, Carlos, pelas contribuições trazidas em nome da Brasilcom. Podemos, então, passar ao próximo expositor, senhor Idelvan Barbosa, representando o grupo IS Barbosa. Muito bom dia a todos. Parabenizar pela iniciativa da SDL e a ANP. Obrigado. E a IS Barbosa é uma empresa de TRRNI. Participamos desde o início da primeira resolução que foi criada, onde a ANP esteve em Santarém, na primeira audiência pública, né, realizada fora do Rio de Janeiro. Vieram aqui na nossa região amazônica conhecer de perto e ajudar a desenvolver essa atividade na região. Eu hoje também desempenho a função de diretor do SINDTRR para o segmento de ENI aqui na região norte, e quero reforçar o que o nosso presidente, o Álvaro, colocou na audiência pública, da grande necessidade de ocorrer uma correção na resolução 956, que rege o TRRNI, porque em algum momento nós deixamos aí ela sem um capital social mínimo, e a atividade já tem algum tempo, já está atingindo uma maturidade, né? Inclusive temos uma agenda aí de propostas com a ANP, através do sindicato, para a gente melhorar essa resolução, contribuir com a ANP para isso. E um dos pontos, focando na nossa audiência pública de hoje, é que seja incluído na 956, tá? O capital social mínimo.
A gente tem números e dados aí, por exemplo, que no último ano, somente na região do estado do Amazonas, foram abertos aí, se não me falha a memória, 18 NIs, né? Hoje na nossa região figuram-se quase o dobro de TRR-NI do que de TRR, e uma das causas disso é certamente esse capital social que inexiste hoje na resolução 956. Então, a gente aproveita para reforçar o pedido e que, como base, vocês terem uma ideia, uma embarcação mínima, que é o que você vai comparar o TRR ter o veículo, o caminhão dele, né, que hoje, se eu não me engano, são 3 que são exigidos do TRR. Na 956, hoje, não é exigido que o TRR-NI seja proprietário de nenhum equipamento. Essa é uma outra correção que a gente vai ter que fazer na resolução, mas hoje um equipamento básico de 50 metros cúbicos que atenda à legislação da Norman de construção, né, de segurança naval, a gente está falando de algo em torno de 1.200.000. Então, nossa proposta inicial é que o NI tenha, no mínimo, um capital aí de R$ 1,5 milhão para iniciar sua atividade, tá? Acompanhando o que for colocado para o TRR nas questões de atualizações que a agência venha a fazer. Obrigado, essa é a nossa contribuição, e a gente está à disposição aqui para tirar qualquer dúvida em relação à nossa atividade e a ANP possa precisar. Estamos aqui para colaborar, ok? Obrigado. Obrigado, Idelvan. Passamos, então, ao próximo expositor inscrito, senhor Luiz Alberto Soares Martins, representando o IBP. Olá, bom dia. Consegue me ouvir? Sim. Então, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a ANP, ao senhor Diogo, ao senhor Bruno, à senhora Tatiana, pela colocação dessas minutas de mudança na resolução. Eu não trago aqui uma apresentação, mas o reforço à colocação. Eu acho que o capital social ele realmente é muito importante para dar a segurança que a sociedade precisa para os negócios instalados, o capital social que garante em períodos de crise, no início das operações. Então, esse capital social mínimo atualizado é muito importante. Vemos que a colocação de a correção monetária pelo IGPM também, ela traz essa previsibilidade, essa segurança. O que está sendo modificado é algo muito facilmente mensurado. Tá? Então, nós estamos totalmente de acordo e apoiamos. Com relação também a prazo necessário para a adaptação, entendemos que a agência deve avaliar e sugerir um prazo maior do que o colocado agora como 1º de dezembro. Tá? São essas nossos comentários em reforço à mudança da resolução. Obrigado. Obrigado, Luiz Martins. Bastante breve, mas objetiva sua contribuição, sua manifestação. Em seguida, temos inscrita a senhora Priscila Fabretti, representando a Sociquim, Sincoquim. Presidente, eu acho que ela não está presente até o momento. Não está na lista dos presentes na sala. Passo, então, nesse momento, para o próximo expositor inscrito. No caso dela entrar, a gente concede a palavra Bruno, posteriormente. o Jorge Sanches pediu a palavra em nome dela aí, ó. Ok. É do mesmo órgão. Acho que podemos manter pela ordem prevista. Então, senhor Jorge Sanches, desculpe, fale, por favor, em nome da Sociquim Sincoquim. Os mesmos 10 minutos disponíveis. Jorge?
Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim, vendo a apresentação. Ok. Instante, por gentileza. Saiu, né? Saiu. Estão vendo o modo apresentação? Rapidinho. Agora sim, Então tá. 10 minutos. Ok. Sou Jorge Sanches, estou representando aqui a Sociquim Sincoquim. Felizmente a Priscila teve um problema, a gente teve que substituir aqui na última hora. Só falando rapidinho um pouco da nossa associação, que já tem 65 anos. Temos também o nosso sindicato, que já tem uma certa idade também, que representa as empresas de distribuição, dentro delas os solventes, né? E a representatividade da nossa associação. A gente acredita realmente que dentre os principais distribuidores estamos aí com 60%, 70% como associados da entidade. Temos também um programa de distribuição responsável, que é realmente a menina dos olhos aqui da entidade, onde a gente tem essa grande preocupação da distribuição, principalmente questão de solventes, produtos perigosos. Só para falar rapidamente. A distribuição realmente fica aí no meio, vocês sabem, de produtores e entre a indústria consumidora. É um meio do caminho. Nós representamos isso há muito tempo e junto a órgãos como a própria ANP, outros órgãos reguladores, né, estamos sempre próximos de vocês. Vários processos a gente tem dentro do nosso mercado, pode ver que as nossas empresas atuam em vários processos, em segmentos, né? Só rapidamente, gente, só para ilustrar um pouco. A nossa sugestão vem um pouco diferente do que foi colocado aqui em termos do capital. Nós estamos colocando um capital um pouco menor. Entendemos aí a questão do reajuste, como foi o critério, embora só faça uma ponderação sobre a forma, nem sempre as empresas reajustam, né, com base em índice. Mas entendo o critério, sempre é bom ter algum critério e talvez seja uma forma de inibir, entendemos essa questão. A nossa proposta, então, foi um valor de 1,5 milhão no caso aqui dos solventes, e vou ser bem breve mesmo para ajudar aí para a gente não tomar muito tempo. Além de também ter uma inclusão de um parágrafo para aquelas empresas que já estão com capital superior, não sei a necessidade realmente de juntar essa certidão simplificada da junta comercial. De repente, estudar uma forma de ser mais ágil. Então, as empresas que já estão acima não teria necessidade de apresentação. Não sei se seria essa forma mais ágil e mais prática de fazer. Também colocamos essa mesma sugestão na 941, da questão da renovação. É isso, gente, é rapidinho, só para colocar. Tudo bem? Perfeito. Obrigado, então, pelas contribuições da Sociquim, Sincoquim. Nossa secretária está anotando aí todos os destaques das contribuições e a reunião também está sendo gravada. Então, teremos acesso aí a todo o conteúdo de todos os expositores para que sejam analisados devidamente e oportunamente na conclusão da ação regulatória. Temos o último inscrito, o senhor Samuel Carvalho, representando o Sindicom. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Com a palavra, 10 minutos. Obrigado, Bruno. Você já vê a minha apresentação? Sim. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade. Né? A gente considera aí a consulta bastante importante, né? Essa atualização do capital social. E aí, passando aqui rapidamente nas nossas contribuições, sobre a questão da atualização anual, a Tatiana explanou aí no início, né, que ela já tem ali uma previsão na resolução 950 sobre essa questão da diretoria fazer a atualização, né? Então, a gente ficou um pouco na dúvida, porque realmente não aparecia ali na minuta, mas a gente traz aqui uma proposta de aprimoramento, né? Tentando trazer aqui essa questão da ampla transparência quanto aos critérios técnicos que motivaram a decisão. A gente sabe que é de praxe a ANP da transparência, da publicidade, mas, no nosso entendimento, isso traria maior segurança jurídica ali para essa redação.
inclusive nas outras resoluções, né? Acho que traz ali a necessidade de realmente ter um embasamento, né, e explicitar quais foram os critérios, como a SDL fez agora por ocasião da consulta. Acho que isso é bastante saudável. A segunda proposta nossa foi com relação ao prazo para comprovar a integralização do capital social. De fato, a gente entende que esse pode ser um processo um pouco demorado e que 1º de dezembro poderia ser um prazo curto, inclusive ser utilizado por alguns agentes como justificativa para não atualização, né, para dizer que não conseguiu cumprir esse prazo. Então, a gente sugere que se coloque ali até 180 dias, né, para permitir ali uma janela um pouquinho mais factível para processos que podem vir a demorar um pouquinho mais. E, por fim, a gente queria trazer aqui 2 observações, né? Como a gente falou no início, né, consideramos bastante importante aí assegurar a capacidade financeira dos agentes. Acho que isso foi reforçado aí pelos meus antecessores também, com os termos aí de maior responsabilidade econômica, né, de ter ali requisitos para entrada. Acho que as operações aí deflagradas na semana passada, né, evidenciaram aí a facilidade da entrada de agentes irregulares no mercado, que praticam aí diversos tipos de condutas ilícitas, e a gente entende que o capital social seria um requisito importante, dentre outros, né, para assegurar aí realmente uma transparência, uma operação ali mais factível. O que acontece, na nossa visão, é que, também foi falado pelos meus antecessores, existe aí, na nossa visão, uma assimetria com outros agentes, né? Por exemplo, você tem aí essas obrigações para os distribuidores, para os produtores de lubrificantes, né? Como a Tatiana explicou bem aí no início, mas, por exemplo, você não tem isso para agentes de comércio exterior, você não tem isso para outros agentes como produtores de derivados, né? E em que pese aí a ANP tenha suspendido, cautelarmente ali a figura do formulador para poder revisar o papel desse agente, né? É importante ressaltar que esse é um agente que não tem, por exemplo, requisito, né, de capital social. Então, eventualmente, numa retomada desse dispositivo que foi suspenso, né, a gente entende que seria mais um caso que deveria ter, sim, ali um requisito, tanto foi suspenso, inclusive em função de irregularidades constatadas pela própria agência, né? Então, a gente sabe que não são ali resoluções no âmbito da SDL, mas fica o nosso pedido aqui de repente, a SDL formalizar um comunicado, no caso para a SPC, para que eventualmente esses agentes também sejam exigidos, né, de capital social. Tá? E, eventualmente, que a gente, acho que ficou também evidente aí ao longo da audiência, que nem todos os agentes têm, né, esses requisitos e que, eventualmente, a gente precisa discutir de uma forma mais ampla, né? A Tatiana colocou no início que a ideia era induzir o comportamento de compromisso dos agentes regulados, né? Então, a gente entende que isso deveria transcender ali um pouco as normas da SDL para realmente abranger outras normas aí da agência. Sabemos também que o objetivo aqui não era trazer inovações, né? Não, era apenas atualizar os capitais sociais existentes, mas fica aqui o nosso pedido de a gente tratar esses requisitos de uma forma um pouco mais abrangente, né, numa futura oportunidade. Mais uma vez aí, obrigado, e a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, Samuel. Então, encerraram-se as exposições dos previamente inscritos. Conforme inicialmente planejado, nós temos ainda um espaço para eventuais interessados em fazer as últimas colocações. Até o momento não
observo nenhuma intenção manifestada. Agora sim, por favor, acho que houve Gustavo senhor Rueda. Gustavo Ueda. Gustavo Ueda, então, como previsto, terá 2 minutos para fazer sua exposição adicional. Com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente Bruno, superintendente Tatiana. Vocês me veem, eu não estou me vendo aqui na câmera, não sei se está aparecendo para todos aí. Eu gostaria de fazer uma contribuição, porque a gente atua no mercado, aqui eu sou da Oliveira e Oliveira Advogados, a gente atua para bastante players do mercado de distribuição, e eu acho que como a maioria que atua nesse mercado sabe que a alteração de capital social, ela não consegue ser tão célere quanto está proposto para a data de 1º de dezembro, tá? Principalmente no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a gente tem que cumprir toda uma legislação estadual antes de que você consiga fazer essa alteração da junta comercial, principalmente perante o estado, que a gente cumpre uma portaria CAT específica estadual, que é a portaria CAT 2 de 2011. Então, isso normalmente tem levado aí 180 dias, ou no mínimo, assim, esse prazo. Então, eu gostaria de fazer essa contribuição, sugerindo que esse prazo seja estendido aí até pelo menos 31 de dezembro do ano que vem, assim como foi feito quando teve aquela alteração da 54 de 2014, que teve um período de transição maior, que era feito primeiramente a metade do valor do capital e depois você cumpria no período seguinte. Então, eu gostaria de fazer essa contribuição essencialmente quanto ao prazo, que de fato vai ser bem difícil de cumprir, dado outros, vou chamar assim, procedimentos anteriores que a gente vai ter que cumprir para chegar com essa certidão e apresentar para a ANP. Vou ser bem breve, era mais sobre isso mesmo que eu gostaria de contribuir, tá? Agradeço aí o tempo de todos. Obrigado, registrada a sua contribuição. Ainda permanecemos abertos para, caso seja do interesse de mais alguém, fazer mais alguma manifestação. Peço só que levante a mão pelo dispositivo aí respectivo do Teams, para facilitar a nossa visualização. Senhor Adilson Tomás, com a palavra, 2 minutos. Vou verificar aqui. Bom dia a todos. Adilson, agora Me escutamos. ouve? Sim. Bom dia. Meu escritório atua para várias empresas do segmento de combustíveis, produção e revenda. Apenas aqui para reforçar o que já foi dito pelo colega anteriormente, com relação ao prazo para o cumprimento da alteração do capital social. Como ele bem disse, existem várias etapas a serem cumpridas na Cefaz. Quando se registra uma alteração contratual, a Cefaz defere para posteriormente a junta comercial fazer o deferimento dessa alteração. E, como disse, os processos demoram de 6 a 9 meses, dependendo do posto fiscal da empresa, né? Então, seria mais uma sugestão para que tenha a validade apenas, a exigência, aliás, a partir de 31 de dezembro do ano seguinte, aliás. Ou 365 dias, conforme bem citado, outras resoluções de transição que teve esse prazo maior para cumprimento. Era somente a minha sugestão e agradeço a todos. Obrigado, Adilson. Obrigado. Mais algum interessado em fazer uso da palavra? Bom, não havendo, faço aqui uns comentários adicionais de ordem da condição da ação regulatória, reforçando alguns pontos trazidos pela Tatiana. A atualização desse
capital mínimo, né, a opção da gestão da área foi fazer de uma forma linear para todas as resoluções que contêm aí essa exigência. Isso facilita o rito regulatório e escolhemos, então, um índice que é transparente e é largamente utilizado, né, para atualização monetária. E isso também facilita o rito regulatório, né, de modo que a gente consegue recompor a intenção inicial das resoluções nos seus devidos momentos de publicação, e com isso a gente consegue também a dispensa de AIR nesse rito regulatório. Então, essa foi a estratégia adotada. Isso explica algumas consequências aí para cada um dos setores, a questão de excluirmos, mantermos excluídos algumas outras atividades, etc. Mas todos os comentários aqui foram registrados, inclusive aí as sugestões para alteração de arcabouço regulatório que é conduzido, que é gerido por outras unidades organizacionais da ANP. Eu acho que a audiência foi muito boa, muito clara. Todos os participantes que tiveram interesse puderam se manifestar, fizeram aí de uma forma muito civilizada, que é sempre muito bom. Vejo que a Tatiana, secretária, deve ter alguns comentários finais. Com a palavra, Tatiana. Só para fazer um esclarecimento, na fala do Samuel sobre o Sindicom, ele citou que ele não achou o dispositivo em que a gente já tinha essa questão do reajuste anual. Então, só para passar para ele, eu acho que eu deveria ter colocado na resolução, eu comentei na apresentação. Então, Samuel, é na resolução 950 de 2023, o artigo 4º, parágrafo 5º, já tem essa previsão. Tá? Eu deveria ter colocado na apresentação, fez falta aqui. Obrigada, presidente. Obrigado, Tatiana. Então, cumpridas aí todas as previsões da audiência pública número 2, de 2025, declaro então encerrada, agradecendo mais uma vez a todos os participantes.